E agora a gente conversa com Luiz Augusto Maltoni, diretor executivo da Fundação do Câncer, para falar sobre os cuidados com a pele, principalmente nesse período de verão. Luiz, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava dizendo, aqui eu me sinto um pouco da minha casa. Meu pai trabalhou nessa casa durante muitos e muitos anos. Que bom, Luiz. Bom, a gente está falando então do verão, calor, as pessoas aí indo para praia, piscina, cachoeira, mas muita gente não se preocupa, né, Luiz, com a pele, com os cuidados. E a gente sabe que existe o câncer de pele, né? Isso. As chances são maiores de as pessoas serem diagnosticadas com a doença nesse período de verão. Então, que tipo de cuidados, né, vocês orientam? A gente lembra também que a Fundação vai completar 31 anos e, inclusive, lançou uma campanha nacional né, de cuidados. E aí eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Tá bom, Yasmin. Na realidade, o câncer de pele é o câncer mais frequente na nossa população, tanto em homens quanto em mulheres. Mais ou menos 30% de todos os cânceres são cânceres de pele. Na realidade, a grande maioria desses tumores, eles são tratados, olhados e dado o diagnóstico, na maioria das vezes, pelo clínico ou dermatologista, e são tratados por cirurgia, né? Retira a lesão, na grande maioria das vezes o paciente fica curado. Mas a gente precisa estar atento, porque é um tumor muito frequente, que se não diagnosticado numa fase inicial, pode evoluir com comprometimento de outros órgãos e o tratamento fica muito mais complicado. Então a gente chama atenção, nós estamos numa época de verão, muito sol, a gente vive num país que é ensolarado praticamente o ano todo, né? Nós vivemos num verão eterno, então a Fundação tem trabalhado sempre que começa o verão, mas de maneira continuada, em alertar e chamar a atenção da população da importância dos cuidados da proteção da pele, que é o maior órgão do nosso organismo. Então a gente precisa procurar evitar as irradiações solares ultravioletas no seu horário de maior pico, então evitar tomar sol direto entre 10 e 16 horas, 16 e 30. A gente sabe que é difícil, né? As pessoas gostam de ir à praia, ficam o tempo todo na praia, enfim, ao clube, mas a gente pede para que as pessoas, se não conseguirem evitar esses horários de pico, pelo menos que se protejam com boné, chapéu, uma barraca Protetor e passar também, protetor né? solar. Protetor solar é fundamental. Nós que vivemos, por exemplo, aqui no Rio, numa cidade ensolarada dessa, deveria ser um hábito de todos nós, quando a gente acorda, vai ao banheiro, escova os dentes, passa protetor solar, principalmente nas áreas expostas, que aí a gente vai estar contribuindo para a redução do número de casos de câncer na nossa população. Luiz, e a gente sabe, né, a gente estava até conversando ainda há pouco, que se descoberto logo no início, há 100% de cura, né? Isso. Para todos os tipos de câncer, toda vez que a gente diagnostica um câncer na fase mais precoce, as chances de cura são imensas. Uma coisa que muito ainda está enraizado na cultura popular de que o diagnóstico de câncer é um sinônimo de morte. Isso não é verdade. O câncer das doenças crônicas é das mais curáveis que existe, mas óbvio, quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor as chances de curar. No câncer de pele, isso se repete. Então, se você tem uma lesão que não cicatriza, uma feridinha que cicatriza e abre, ou coça e você não sabe por que vive coçando, ou apareceu de maneira mais precoce, você não tinha uma pinta e ela apareceu. Enfim, tudo isso são sinais que chamam a atenção. Procura um sistema de saúde, procura um médico, um clínico ou um dermatologista para ele dar uma avaliada. Na grande maioria das vezes, essas lesões são benignas, né? São ceratoses de queimadura de sol, quitínicas, enfim, mas e nesta hora pode-se detectar uma lesão, um câncer, e é a oportunidade de fazer um tratamento que não é grande, que é uma cirurgia que retira... É menos agressivo, a né? lesão é muito menos agressiva e você fica curado. Luiz, agora um dado que chama atenção, segundo o Ministério da Saúde, né, só para 2022 são estimados aí mais de 8 mil novos casos de melanoma. Queria que você explicasse para a gente a diferença. Ok, na realidade, quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando basicamente de 3 tipos. 75% dos cânceres de pele são os carcinomas basocelulares, é um tipo especial de célula da pele, de uma camada da pele. Depois tem os carcinomas epidermoides, que respondem por 25% dos casos, e em 5% dos casos de câncer de pele a gente tem os melanomas.
Os melanomas têm uma característica diferente do basocelular e do espinocelular ou do epidermoide. Ele tem uma característica biológica mais agressiva, tende a soltar células do tumor primário para os outros órgãos do organismo. Ele tem uma relação muito grande com a nossa imunologia e, portanto, ele tende a disseminar com mais facilidade. Então, as lesões pigmentadas, o que são lesões pigmentadas? São lesões mais escuras, as lesões enegrecidas. Estas, então, a gente tem que estar muito atento. Se você não tinha nenhuma lesão na pele e, de repente, apareceu uma pinta escura, procura um serviço de saúde para avaliar. Ou se você já tinha uma área ou uma lesão pigmentada, um pouquinho mais escura, mas ela mudou de característica, ela ficou irregular, ficou mais especulada, mais irregular nos seus bordos, ou ela cresceu rapidamente, isso chama atenção, procura um serviço de saúde, um dermatologista, para fazer um exame, uma dermatoscopia que é olhado com uma lente especial, e se for o caso, faz a biópsia. Porque se for positivo, tem que ressecar, tem que tirar cirurgicamente a lesão toda e, obviamente, fazer os exames de acompanhamento e de estadiamento que a gente chama para saber se o melanoma está localizado só ali naquela região da pele ou se ele já apresentou, já disseminou para gânglios, para linfonodos, para o pulmão, enfim, ele pode se disseminar para qualquer lugar do corpo. É um número, um dado que chama atenção, né? Por isso é importante, né, Luiz? Todo cuidado é pouco, né? A gente estava falando agora aí da prevenção por conta do verão, da exposição ao sol, enfim. Agora falando um pouquinho da fundação, Luiz, né? Vai completar 31 anos no próximo dia 19 de fevereiro. E são muitas atividades ao longo desse ano. A gente estava conversando que, inclusive, muito legal e curioso, que vocês fazem a ponte, né? São a logística ali entre os doadores de medula óssea e os pacientes. Muita gente não deve saber como é que funciona isso. Na verdade, a fundação foi criada lá em 91, inicialmente como uma fundação de apoio ao Instituto Nacional de Câncer, e ao longo de todos esses anos a gente desenvolve esse apoio, realiza esse apoio ao Instituto e ao longo dos anos foi trabalhando nas diversas áreas da oncologia. Nossa missão é contribuir para o controle do câncer. Então a gente trabalha em educação, formando recursos humanos para a área de oncologia, a gente trabalha fomentando bolsa de pesquisa para pesquisa em oncologia, apoiando as secretarias de saúde para desenvolver os seus planos de atenção oncológica, que é uma exigência da portaria que regula a Política Nacional de Controle do Câncer. Enfim, a gente tem uma série de ações e talvez uma das mais importantes, a nosso ver, é esse trabalho de ajudar a esclarecer a população sobre a questão do câncer, sobre a possibilidade imensa que a gente tem de prevenção, de evitar com que as pessoas fiquem doentes. E esse é um momento, por exemplo, que para a gente é extremamente rico. A oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar sobre câncer. Ao longo desses anos, a Fundação tem trabalhado muito para contribuir para o controle do câncer e a gente espera poder cada vez mais estar empenhado nessa história, né? E agora, voltando no assunto do verão e do câncer de pele, a gente tem feito alguns trabalhos conjuntos com a Ponte Rio-Niterói, com a Ecoponte, e agora a gente está com uma campanha grande exatamente para chamar a atenção da população. Quem passar lá vai ver banners grandes e nas telas de LED dos postos de pedágio com a questão do cuidado com a pele para que a gente possa diminuir o número de câncer de pele. Não adianta, tem que se cuidar, né, Luiz? Cuidar. Luiz, obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio.